Um estudante... se ficou com dúvida, joga ali no chat ao vivo ou deixa aqui nos comentários que eu venho e te respondo, tá? Assim que eu ver. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de um certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada por essa expressão daqui. Qual é a expressão? É TH, ele só está mudando, é o f de x ou TH, tanto faz, esse aí é o meu y, igual a menos h ao quadrado mais 22h menos 85, em que h representa as horas do dia. Ok, então ele me deu uma fórmula, e essa fórmula vai me dar a temperatura em relação à hora do dia. Tá? Aí, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. Olha só. Eu vou ter o maior número de bactérias possível quando essa estufa tiver a sua temperatura sendo máxima. Quem é a temperatura? A temperatura é o T. O T maior. Tá? Então, a temperatura é o y dessa função. Tá? Então, nesse momento, quem é que eu vou querer? Eu vou querer o y do vértice. É ele que eu vou querer. Tá? Eu não vou querer o x do vértice, porque eu não quero analisar as horas. Eu quero analisar a temperatura. E a temperatura está do outro lado. Então, eu quero analisar o y do vértice. Então, beleza. Então, a temperatura é máxima, eu tenho maior número de bactérias. Ele diz: a tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius classificados como baixa, muito baixa, média, alta e muito alta. Então, olha só. Aí ele me dá aqui a classificação, tá? E ele pergunta: quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? O que eu já vi as pessoas errarem nessa questão? É o seguinte: cuidado, a resposta não vai ser muito alta. Como assim não? Por que a resposta não vai ser muito alta? Não é quanto maior a temperatura, maior o número de bactérias? Não posso ir logo para muito alto? Não, porque a ideia é o seguinte: aquela estufa ela consegue chegar a uma certa temperatura, mas essa temperatura não necessariamente vai entrar nessa classificação. É tipo assim, imagina que o seu forno ali da cozinha, ele só chega a 180 graus. Nossa, só a 180 graus? Ele só chega a 180 graus. Mas os fornos são classificados como temperatura alta em 300. Mas o seu não chega a mais de 180. O seu, o máximo dele é 180. Então eu não consigo classificar a temperatura dele como alta, porque ele tem um topo, um máximo. Ele não ultrapassa aquela temperatura. O mesmo vai acontecer aqui. Para não torrar as mini bactérias que tem ali, eu vou colocar uma temperatura máxima naquela estufa, tá? Senão vou torrar elas. Então essa temperatura máxima não necessariamente vai estar na classificação mais alta, tá? Então vai ter um limite. Ela pode estar em muito alta, pode estar em alta, pode ser média, pode ser inclusive baixa, tá? Mas ela não necessariamente vai estar classificada como muito alta, porque eu não sei qual é a maior temperatura que aquela estufa chega, tá? Então, cuidado, a resposta não necessariamente vai ser muito alta. Tá? Já vi gente errada essa questão, indo direto, marcando muito alta, mas não necessariamente. Tá? Não é necessariamente a resposta correta. Beleza? Então, só aclarando a dúvida principal que as pessoas têm nessa questão. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a temperatura máxima. Para isso, eu vou pegar minha fórmula e vou escrever ela aqui embaixo. Menos h ao quadrado mais 22h menos 85. Então, vou escrever ela aqui. T de h é igual a menos h ao quadrado mais 22h menos 85. Essa aqui é a nossa fórmula que representa a função do segundo grau. Detalhes sobre essa função do segundo grau, tá? É que quem está acompanhando a letra elevada ao quadrado, ou seja, o h ao quadrado, é um número negativo. Então, logo de cara, isso aí já te garante que aquela estufa tem temperatura máxima. Ela não vai ter temperatura mínima, apenas máxima. Tá? Outra, essa função do segundo grau, tá? A gente pode garantir também, porque o A é negativo, que a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Então, o desenho dela vai ser mais ou menos assim. Tá? Subiu, caiu. É mais ou menos assim o desenho dela. Tá?
Então, já tenho dois detalhes sobre a função de segundo grau que a gente possui quando analisa apenas o parâmetro A. Mais uma é que o ponto onde eu toco o eixo Y é o menos 85. Geralmente, é fácil de identificar onde você toca o eixo Y. É o parâmetro que não tem letra nenhuma, que não acompanha x algum, que a gente chama de termo independente. Nessa questão aqui, é quem? É aquele menos 85. Então, tá show. Vamos lá. Como é que a gente faz para descobrir a temperatura máxima? A temperatura máxima, nesse caso, é o y do vértice. E o y do vértice é dado como menos o delta dividido por 4 vezes o A. Tanto o x quanto o y do vértice gosta de cair no Enem. Então esse é o assunto que você precisa conhecer. Pode tentar gravar, conhecer, entender, para que você pegue e acerte alguma questão desse tipo, tá? Ok, então eu já montei aqui. Peraí. Volta. Voltou. Então já montei aqui. O primeiro que a gente faz sempre que a gente quer calcular o delta é o y do vértice, é calcular o delta. Então calculemos primeiro o delta. O delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Quem é o b? O b é quem está acompanhando apenas o x. Nesse caso, o b é quem está acompanhando apenas o h. O b vale 22, então fica o delta sendo 22 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem é o a aqui? É quem está acompanhando x ao quadrado. Nesse caso aqui ele vai valer menos 1. Quem é o c? O c é que não está acompanhando x algum, que é no caso aqui o menos 85. Tá? Então beleza. Vamos lá? Vamos calcular. Quanto é que vai me dar 22 ao quadrado? Tá? Vamos primeiro aqui. Vou fazer 22 ao quadrado. Vou pedir ajuda para a calculadora. Dá 484. Eu colei mesmo. Tem que colar. Chega horas que o cérebro falha. Aí eu vou fazer 4 vezes 1 vezes 85. Quanto é que me dá 4 vezes 85? Vai me dar 340. Só que olha só. Menos com menos dá mais. Com menos volta a ser menos. Então menos 340. E aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 144. Esse aí vai ser o valor do delta. Cuidado, quando a gente quer o y do vértice, tá? No caso a temperatura máxima ou mínima, dependendo do tipo de questão, tá? Tenha muito cuidado, porque você não precisa fazer a raiz quadrada. Não tem necessidade de você fazer a raiz quadrada. Tá? Então você não vai fazer a raiz de 144. Você vai pegar esse 144 e vai usar ele desse jeito. Vai ficar menos 144 dividido por 4 vezes o menos 1. Aí o menos de cima com o menos de baixo, isso aqui fica muito feio, me avisa aí nos comentários, tá, gente? Que eu organizo esses números aí. Vai me dar positivo. E 144 dividido por 4 vai me dar 36. Então a temperatura máxima que aquela estufa atinge é 36 graus. Tá? O máximo que ele consegue colocar ali dentro daquele forno. Tá? Então 36 graus vai ser classificada como o quê? Volta aqui e verifica os intervalos que ele tem de classificação nos fornos. Tá? E a temperatura vai ser dada como? Uma olhada. 36 é o número que está entre 30 e 43. Então a classificação que a gente dá para ele é alta. E não muito alta, é apenas alta. Então a resposta correta está lá na letra D. Respostas muito óbvias a gente tenta evitar mesmo, que pode ser que você acabe errando de bobeira.